Pessoal, no último vídeo nós vimos sobre as categorias da CNH. Ficou faltando falar sobre o processo de adição e mudança de categoria, que é um assunto muito cobrado na prova do Detran. Lembrando que o meu objetivo aqui é ajudar a responder questões da prova do Detran, prova de primeira habilitação, de reciclagem, entre outras. No dia a dia surgem alguns questionamentos, porém não é meu objetivo respondê-los aqui. Mas caso esse seja o seu caso, escreva suas dúvidas no comentário que eu procuro responder. Vamos lá. Recapitulando rapidamente, categoria A é referente à moto e similares. Essa é bem tranquilo. No vídeo anterior, eu dei a definição de cada categoria, por isso que eu não vou fazer isso aqui. Caso não tenha assistido, eu deixei o link na descrição. Categoria B. Sobre essa categoria, você deve lembrar que é uma categoria limitada. O condutor pode conduzir veículos cuja capacidade tem alguns limites. Quando se estiver referindo à categoria B, veremos a expressão não exceda, ou até, ou ainda que não ultrapasse. O Detran do Estado de São Paulo costuma utilizar a expressão que está no Código de Trânsito, que é a expressão não exceda. Não exceda 3.500 kg de peso bruto total, não exceda 8 lugares, excluído do motorista. Caso o condutor precise conduzir veículo que vá além dessas limitações, que exceda a essas limitações ou que seja acima dessas limitações, terá que partir para outras categorias. Quais são essas outras categorias? Categoria C. Categoria C, nós vimos no vídeo anterior, que é referente à carga. Lembram? Letra C de carga. Agora, a partir daqui, você deve observar um detalhe. Se a categoria B é caracterizada pela expressão não exceda, aqui você terá exatamente o contrário. Você verá a expressão exceda, ou que exceda, ou que ultrapasse, ou ainda que seja superior. Aí cada estado tem o seu padrão, mas vão ser sempre expressões nesse sentido. Nesse caso, quando estamos falando de carga, estamos falando de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Categoria D. A categoria D é para atender a necessidade de transportar mais passageiros. No vídeo anterior, nós pegamos essa letrinha D e puxamos uma perninha e transformamos a letra D em um P de passageiros. Categoria D é referente a passageiros. E aqui repete o padrão que verificamos. Se na categoria B temos a expressão veículo motorizado que não exceda, aqui você terá exatamente o contrário. Nesse caso, quando falamos de passageiros, falamos de lotação. Veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído do motorista. Categoria E é a categoria da combinação de veículos. Ela vai combinar um veículo e outro, uma unidade tratora e uma unidade acoplada. Lembre sempre do macete que falei no vídeo anterior. Um automóvel e um trailer, um caminhão e uma carreta. Tranquilo? Então, categoria E é a categoria da combinação de veículos. Agora, vamos para as regrinhas para a mudança de categoria. Mas antes, perceba um detalhe. Se minha categoria é B, mas eu preciso pilotar uma moto, eu preciso adicionar categoria A na minha habilitação. Realizados todos os procedimentos, minha CNH será categoria AB. Acrescento o A e permanece o B. Se eu precisar mudar minha categoria para a categoria C, eu não vou adicionar a categoria C. A CNH não vai ficar ABC, mas vou mudar a minha categoria de AB para AC. A categoria A que eu adicionei permanece inalterada e a categoria B muda para C. Se eu for para a categoria D, minha categoria muda para AD. E se eu prosseguir,
muda para AE. O que eu quero ensinar com isso é que quando o processo de alteração de categoria envolve a categoria A, não é mudança de categoria, mas adição de categoria. Perceba que nós incluímos a categoria A, adicionou uma letra. Antes era apenas uma letra que compunha o meu campo de habilitação, mas agora passam a ser duas, A, B. Mas quando a alteração for para as categorias C, D e E, agora não estamos falando de adição de categoria, mas estamos falando de mudança de categoria. As letras desse campo mudam, mudança de categoria. É um detalhe tão bobo, mas caem algumas pegadinhas nesse sentido e muita gente acaba se prejudicando por conta disso. Veja essa pergunta, por exemplo. O condutor habilitado na categoria B para conduzir veículo de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, terá que, alternativa A, habilitar-se novamente, porém agora na categoria AB, submeter-se a um processo de mudança de categoria para a categoria A, submeter-se ao processo de adição de categoria A, submeter-se ao curso de reciclagem para conduzir veículos de 2 ou 3 rodas. E aí, qual é a resposta? Alternativa C, submeter-se ao processo de adição de categoria A. Tranquilo, né? Guarde bem isso, porque também cai na prova. A categoria A não tem qualquer envolvimento, não tem qualquer relacionamento com as demais categorias. Agora, quando vamos falar da mudança de categoria, não importa o quanto tempo eu tenho de A para ir para C, para D ou para E, tranquilo? A categoria A, ela não se relaciona de maneira alguma com as demais categorias, tranquilo? Vamos ficar atentos que essa pegadinha cai muito na prova também. Então vamos lá. Motorista habilitado na categoria B precisa ir para C. O que precisa? Vamos ver o que diz o Código de Trânsito. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá ser habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B. E agora, uma regrinha que vale para todas as mudanças de categoria, tanto para a mudança para a categoria C, D, quanto para a categoria E, que veremos logo mais à frente, que é não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Sobre essa questão da pontuação de não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, que é uma regra geral, ao final eu vou fazer uma consideração a qual você deve se atentar. Continuando, para habilitar-se na categoria C, então o condutor, além de não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, deverá ter, no mínimo, 1 ano de categoria B. Para esse 1 ano, conta o período de permissão? Conta. Condutor habilitado na categoria B pode ir direto para a categoria D? Pode. O que ele vai precisar? Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses e ter, no mínimo, 2 anos de B. E agora, entra uma regrinha daqui para frente, a partir da categoria D. Ou seja, passa a ser exigido para as categorias D e E, que é ter, no mínimo, 21 anos. Então, vamos fazer assim. Essa é a linha dos 21 anos. Passou daqui, precisa de 21 anos. Para a categoria C, não precisa ter 21 anos? Não, não precisa. Só para as categorias D e E. Da categoria B, posso ir direto para a categoria E? Não pode. Vamos deixar de vermelho, porque não pode. Categoria C, o que precisa para habilitar-se na categoria D? Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, vale para todas. Estar habilitado pelo menos há 1 ano na categoria C. E veja o que ultrapassou a linha de região que exige 21 anos. Da categoria C, pode ir direto para a categoria E? Pode. O que precisa? Além de não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, vale para todas, estar habilitado pelo menos há 1 ano
na categoria C e ultrapassou a linha dos 21 anos. Então, da categoria C para ir para a categoria E, além de não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, tem que ter 1 ano de categoria C e pelo menos 21 anos. E da categoria D, o que precisa para habilitar-se na categoria E? Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, estar habilitado a pelo menos 1 ano na categoria D e ser maior de 21 anos. Mas isso, se ele vem da categoria D, ele já tem. Lembrando que além desses requisitos, o condutor precisa, na linguagem do Código de Trânsito, ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN. Ou seja, ele precisa fazer a aula, ser aprovado no exame prático de direção veicular, e isso envolve outros requisitos que não vamos falar no momento, pois não é assunto cobrado em prova, principalmente em prova de primeira habilitação. Agora, vamos para a consideração que eu falei anteriormente. Sobre o fato de não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, essa é uma alteração que houve na legislação em 2022. Para concurso, é tranquilo, vai cair atualizado igual eu falei durante o vídeo. Mas para caso de prova de primeira habilitação, é necessário verificar no DETRAN do seu estado se a prova foi atualizada conforme a legislação. O DETRAN do estado de São Paulo atualizou a prova, mas eu não sei se o DETRAN dos demais estados fizeram o mesmo. Essa é uma verificação que você vai ter que fazer, consultando o DETRAN do seu estado ou fazendo simulados no portal oficial do DETRAN, aí você vai ter que ver o meio de consultar isso. Caso você verifique que a prova do seu estado não foi atualizada, você deverá responder conforme a legislação anterior, que, em vez de não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, era não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Fica um pouco confuso, infelizmente é uma realidade do nosso país, as leis mudam e nem sempre os DETRANs acompanham as atualizações. Se você não é do DETRAN do estado de São Paulo, tiver alguma informação sobre isso, escreva aí nos comentários, compartilhe essa informação contribuindo com a nossa comunidade. Escreva também nos comentários que lugar do Brasil você é para eu poder estudar mais sobre a prova do DETRAN do seu estado. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu ia colocar algumas questões para resolvermos juntos, mas vou deixar para um próximo vídeo, senão fica muito longo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. O vídeo de hoje termina por aqui. Espero ter ajudado de alguma forma. Um forte abraço e até uma próxima.